Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. A graça e a paz a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a este momento maravilhoso, este momento de reflexão da palavra de Deus. Momento esse que todos nós, devemos atentar em um momento como esse, pois vivemos aí em um tempo, que não é propício a ninguém e estamos aí com muitas demandas, muitas pessoas aí perderam suas vidas. Deus conforte a todos aqueles que perderam um ente querido de todo o mundo, enfim. E hoje nós vamos, aqui tratar de um assunto um pouco intrigante, pois muitos dos nossos irmãos no sistema, eu também já passei por isso, muitas vezes, e também já falei muitas vezes desta forma, já pedi desta forma quando não tinha ali o conhecimento da graça de Deus, mas graças a Deus aprendi em Cristo Jesus e com o aprendizado em graça trago também o conhecimento aos demais irmãos que têm nos assistido. Graças a Deus, Deus ele é maravilhoso em nossas vidas. Mandar aqui a graça e a paz aí para todos os nossos irmãos pelo mundo aí afora, E os nossos irmãos aqui vizinhos, nossa cidade, Sobradinho, que Deus abençoe aí a todos, pois só Ele pode fazer com que o regozijo chegue até você, lhe dê o refrigério na alma. Amém? Hoje nós vamos aqui, neste pequeno momento, neste tempo oportuno que Deus nos deu, falar algo interessante e para que muitos também aprendam, não fiquem na mesmice, em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, o tema da nossa live de hoje é: o sangue de Jesus tem ou teve poder? É isso mesmo. Vai ser como é que diz, uma reviravolta aí grande, E muitos aí que vivem desta maneira, trabalham desta forma, usando o sangue de Jesus. Aí eu faço esta pequena pergunta: o sangue de Jesus tem ou teve poder? Amém? Esta será o tema da nossa live de hoje. Vamos entender e aprender. Amém? Muitas vezes eu também já fiz isso, mas graças a Deus aprendi, como eu falei no começo, e nós vamos aqui entender. Eu vou explicar direitinho para você, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos aqui a Hebreus, para que a gente faça nossa reflexão dentro da palavra, amém? Para que nós assim possa adquirir o conhecimento e a sabedoria do Espírito. Hebreus, no capítulo 9, no versículo 13, diz: porque se a presença do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne. 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Graças a Deus. Em cima desta mensagem, vamos aqui
adquirir o conhecimento e pedir a Deus que abra a mente de muitos que agora, neste momento, vão me ouvir, em nome de Jesus. Santo Deus e maravilhoso Jesus Cristo ressuscitado, da tua presença que agora estou, pois jamais podemos sair da tua presença, pois o teu Espírito vive em mim. E nesta noite eu peço a Deus que use a minha boca, pois eu irei usar a tua palavra. E peço, Senhor, entendimento e sabedoria a mim e a todos aqueles que vão me ouvir, para que assim, meu Pai, o teu Espírito seja manifesto em cada pessoa, pois sabemos que só o teu Espírito pode tudo e todas as coisas, pois tu és Espírito e vive dentro de cada um de nós. Nesta noite, ó Pai, de sexta-feira, 12 de março, eu te agradeço por este momento, por poder, meu Deus, ministrar o teu evangelho da graça. Obrigado pela sabedoria dada, Senhor, a mim, pois eu quero, meu Pai, aprender mais de ti, para que assim, através da minha boca e do teu Espírito, as demais pessoas, meu Pai, possam também receber esta graça maravilhosa, gratuitamente, na vida de cada um de nós. Obrigado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Um tema um pouco intrigante, né? Como falei a vocês, o sangue de Jesus teve ou tem poder? Amém? Vamos entender esse tema. Graças a Deus. Então, por muitas vezes, irmãos, orávamos dessa forma, pedindo para que Deus lavasse, remisse as nossas vidas com o seu sangue, pedíamos para purificar com o seu sangue as nossas vidas, o nosso filho, pedia muitas vezes, né? Até hoje tem gente que faz isso, Senhor, que seja lavado pelo sangue de Jesus, ou muitas vezes usam a expressão, né, quando alguém diz algo que é desagradável, aquela pessoa diz, o sangue de Jesus tem poder. Amém? Só que não é desta forma. Então nós vamos entender este ponto. O sangue tem ou teve poder? Vamos ler aqui novamente para que a gente entenda melhor. Olha o que diz o versículo 13. Hebreus 9, 13. Porque se a expressão, né, do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne. Ao 14 ele diz, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Amém? Vamos entender aqui. Aqui, o apóstolo Paulo falando, né, aos hebreus, ele dizendo estas palavras àqueles irmãos lá, ele dizia desta forma. Por quê? Porque Cristo veio para aquele povo. A revelação, né, as profecias que está escrito e se cumpriram, vinha sempre para quem? Para aquele povo lá em Israel. E o que é que acontece aqui neste feito? Porque naquele tempo se sacrificava como diz,
para perdoar. O sacrifício era em prol do pecado do povo. Só que aquele sacrifício não tinha, a mesma eficácia que teve o sangue de Jesus. Por isso que o versículo 13, Paulo está dizendo aqui, que se o sangue de bodes e de touro e cinza de novilha tinha ali o poder de tirar o pecado, muito mais ainda o sangue de Cristo. Mas entenda uma coisa: como que hoje, trazendo agora para os nossos tempos de hoje, como hoje eu posso abrir a minha boca e dizer que o sangue de Jesus tem poder, que o sangue de Jesus purifica tudo? Então, entenda, se Jesus é espírito, tem como tirar sangue de um espírito? Não tem. Você consegue ver um espírito? Não consegue, não é verdade? Então, esta expressão, o sangue de Jesus, tem ou teve poder? Teve, Por quê? Porque quando Jesus foi ali, à cruz do Calvário, o que acontece? Aquele feito, todo aquele movimento que aconteceu, o justo, Cristo ali, sendo crucificado, sendo humilhado por Pôncio, Pilatos ali, de frente a ele, sendo humilhado, aquele que era santo, sendo agora chicoteado, sendo acusado. E ali, naquele madeiro, o sangue dele teve sim um poder. Por quê? Porque tirou o pecado do mundo. E sabe qual era o pecado que Jesus de Nazaré, no seu feito ali na cruz? A transgressão da lei. Então, quando Jesus é crucificado, que o seu sangue ali é derramado, ele, através daquele feito, o que é que faz? Tira toda a culpa, tudo quanto acusava aquelas pessoas, aquele povo naquela época, para quem ele veio. O feito da cruz era para isso, para tirar a transgressão da lei, o pecado que havia no mundo. E o que acontece com este feito? Jesus sendo crucificado, seu sangue ali derramado e o seu poder sendo aperfeiçoado. Então derramou o seu sangue, resgatou os justos, dali, tirou toda aquela transgressão da lei, porque tudo que era ali contrário à lei mosaica tinha-se um preço a pagar. E o outro povo? Então, o que faz Jesus naquela cruz? Tira a transgressão da lei e nos aproxima dele. Como? Pelo seu sangue. Nós fomos aproximados de Cristo, nós gentios. Amém? Então hoje eu não posso dizer que o sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque ele agora é espírito. Ele agora não é mais carne. Como que eu posso chegar? Será que alguém naquele dia da crucificação pegou uma vasilha e quando o sangue ali descia, do madeiro, alguém recolheu aquele sangue? E hoje as pessoas fazem isso. Quer dizer que saem daqui para ir em Israel, tirar ali, vou buscar o sangue do cordeiro, como muitas vezes fazem aqui, os homens, os irmãos, os doutores da lei, muitos, fazem este tipo de ritual judaico, usando sangue nas ombreiras da porta, sobre a testa da pessoa, e fazem todo tipo de manobras. Para quê? Para atrair os irmãos após si e fazer daquela pessoa o seu estado pior do que o primeiro. Que muitos vão até lá para se aliviarem.
para tentar, aliviar o fardo, porque quem alivia fardo é quem? Cristo ressuscitado. Ele não disse que o seu jugo era suave e o seu fardo era leve, não é verdade? Mas quando você chega no sistema religioso é totalmente diferente. Em vez do teu fardo aliviar, teu fardo vai aumentar. Por quê? Porque você, em vez de aprender que o sangue de Jesus teve efeito ali no madeiro, na cruz, na crucificação, hoje nos aproximou de Deus. Hoje eu não posso, como falei anteriormente, pedir para que Jesus me lave com o seu sangue. Como? Será que ele vai descer em carne e sangue novamente? E dali, quando eu disser, Senhor, lava-me com o teu sangue. Porque tem muita gente, que ora dessa forma. Mas como que o Espírito irá lavar você com o sangue dele? Espírito não tem sangue. Amém? Se não, veja aqui, para não ficar com as minhas palavras, abra aí a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 17. Amém? Olha só o que ele diz. Entenda. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Agora imagine, eu chego num certo ambiente, começo ali a falar com Deus, e minha oração é de petição, porque é desse jeito que os irmãos fazem. A oração deles não é em agradecimento, é em petição, pedindo para que Deus sempre faça mais e mais. Só que não é da forma que a gente pede, não é da maneira que a gente se expressa para com Deus que as coisas acontecem. As coisas acontecem de acordo com o que Deus quer. Como sempre tenho dito aqui a vocês, não adianta procurar profetas nesta terra, não adianta procurar pastores, mestres, porque de nada sabem sobre Deus. O Espírito de Deus é livre, assim como tu és. Amém? Hoje, como não precisa mais dessas manobras, hoje nós não precisamos do sangue de Jesus. Por quê? Porque o sangue de Cristo já nos aproximou dele. Nós já temos em nós, amém, o Espírito purificado. É por isso que nós não temos parte com o pecado, porque o nosso espírito está puro. O que se há hoje é a transgressão da carne, assim como era os gentios. Não tinham lei e para eles mesmos eram a própria lei. Por quê? Porque viviam em quê? Nos delitos e desejos da carne. Mas hoje muitos participam, como nós estamos falando do sangue de Jesus, muitos pegam um cálice, com suco de uva e apresenta aos demais irmãos como se ali fosse o sangue de Jesus. E quando nós falamos que ali não é o sangue de Jesus e nem nunca vai ser, muitos se levantam contra e diz que nós estamos equivocados, estamos loucos. Diz, não, mas não é, sabemos que não é o sangue de Jesus, mas é como se fosse. E hoje nós não vivemos mais de simbolismo. Nós não vivemos fazendo algo para simbolizar o que Jesus fez. Não, o que ele fez está feito. Não tem precisão da minha pessoa e a sua continuar fazendo, pois só ele é perfeito. Eu não posso pegar aqui, chegar entre os demais irmãos aqui e dizer para vocês que eu agora vou dar o sangue de Jesus para cada um de vocês. Como muitas vezes, participei do cálice da salvação. Imagine, enchia-se um cálice, com suco de uva,
E ali apresentava-se a Deus e dizia: a partir de agora, este suco não é mais um suco de uva. Este suco agora é o sangue de Jesus. Fazia igual os irmãos católicos faziam: tomai todos. Mas não era dessa forma. Por quê? Porque fomos ensinados desse jeito. Mas quando a graça chega até nós, que você consegue entender que o Senhor não é mais Jesus de Nazaré, é Cristo ressuscitado, o que é que acontece? O sangue deixa de ter agora o efeito que teve na cruz. Hoje eu não posso mais, como está dizendo o tema, o sangue de Jesus tem ou teve poder? Teve, não tem mais. Amém? Por quê? Porque, olha só, como disse, repetindo aqui, 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17, ele diz: ora, o Senhor é o Espírito, e Espírito tem sangue. Por acaso você já conseguiu tirar sangue de algum espírito? De maneira nenhuma. Então não tem como Jesus derramar o seu sangue sobre você. Não tem como Jesus cobrir você com o seu sangue. Se você tem feito isso, tem feito este tipo de oração, tem feito estas manobras, tem tomado suco de uva ou vinho dizendo que é o sangue de Jesus, isso sim é que é heresia. É você dizer, viver, né, por simbolismo. Por quê? Porque sinto muito dizer isso, os nossos irmãos evangélicos trouxeram para dentro das famosas igrejas, né, uma parte ou um todo da cultura judaica. E querem fazer com que os irmãos vivam como judeus. Irmãos, acordem, nós não somos judeu. Não temos nem sequer um grau de parentesco com judeu algum. Nós somos um povo gentil, um povo que não era visto, um povo que era esquecido, mas foi por Deus achado. Ele que nos encontrou, foi Ele que nos resgatou, foi Ele, através do seu sangue naquele feito do madeiro, que nos aproximou dele. Amém? A aproximação do gentil em Cristo Jesus foi ali no madeiro. Quanto nós não tínhamos nenhuma parte, não vivíamos na transgressão da lei, o pecado do gentil naquela época, como falei, era a sua concupiscências da carne e não a transgressão da lei, porque gentil não participava das coisas da lei de Moisés, da lei mosaica. Entenda isso. O sangue de Jesus, como você pensa, não tem mais o efeito que teve no madeiro. Você pode até me achar, como é que diz, muito, né, muito rude, grosso, sem entendimento, mas é o que a palavra está dizendo. Se ele é um espírito, então no Espírito de Deus há o quê? Liberdade. Veja, Hebreus, abra aí a sua Bíblia no livro de Hebreus, para que você compreenda, fique bem esclarecido, para que você não faça mais isso, achando que Deus vai derramar o seu sangue sobre você, porque não vai. Não tem como o Espírito derramar sangue sobre você. Amém? Porque não se tira sangue do Espírito. Cristo vive em cada um de nós. Ele é o Espírito. Amém? Hebreus 6, no versículo 4. Hebreus capítulo 6, no versículo 4. Quem encontrou, diga amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, para que a gente entenda. Hebreus no capítulo 6, versículo 4. Nós vamos ler até o 6. Graças a Deus.
tomar uma água. É gratificante a gente mostrar estas verdades aos irmãos, amém? Para que nós não façamos do feito da cruz em vão. Cristo não foi aquela cruz em vão. E muitos continuam fazendo isso em vão, participando, como sempre tenho dito a vocês, tem outras lives, né? Gente falando a respeito da Santa Ceia dos homens, porque você não vai encontrar na Bíblia Santa Ceia, você vai encontrar lá Páscoa ou Ceia, que era uma festa, que é uma festa judaica, amém? Se comemora lá, como aqui, este ano, né? Se comemora a paixão de Cristo, lá eles comemoram a Páscoa, amém? Só mudou, só inverteu os nomes, mas é a mesma coisa que acontece no Brasil. E muitos trouxeram isso para dentro das igrejas. Para quê? Para através da bendita Santa Ceia dos homens, porque Cristo fez com os seus discípulos, foi Páscoa. E se nós formos pegar o que tem na Páscoa judaica e trazer para dentro das igrejas evangélicas que tem no Brasil, nenhum deles estão fazendo corretamente. Estão tirando proveito da situação, amém? Proveito esse que eu falo é financeiro, e fazendo com que os irmãos crucifiquem a Jesus novamente, dizendo que o que ele fez na cruz não serviu de nada, quer que ele seja crucificado de novo, trazendo como se Jesus estivesse ali derramando novamente o seu sangue, como muitas vezes, né, na Bíblia você vai encontrar, e eles se apegam nisso, muitos, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, este não tem parte comigo. Só que este feito, ele estava dizendo para aquele povo, naquela época, que quando ele fosse no madeiro, resgatar ali as almas dos justos, amém? E purificar a todo da transgressão da lei, amém? E aproximar nós gentios, muitos entendem que é isto, que você tem para ter uma comunhão com Deus ou ter parte para com Deus, você precisa participar de um pedaço de pão, como sempre falei aqui, amassado, suado pelo padeiro, amém? E ali ser apresentado, simbolizando, como já falei, nós não vivemos mais nesse tempo para simbolizar nada. Quem faz isso é o sistema religioso, os irmãos, eu vou dizer aqui uma palavra com eles, os irmãos sem entendimento da graça de Deus. Tem até um zelo, como disse Paulo, que os judeus tinham ali um certo zelo pela palavra, mas porém faziam tudo de maneira errada. E é assim que o sistema religioso trabalha. Entende tudo ao contrário. Tudo que eles verem escrito ali, eles dizem, mas está escrito. Se está escrito, nós temos que fazer. Não é dessa forma. Quando você lê a Bíblia, você tem que respeitar o tempo, você tem que respeitar a época e tem que respeitar também a cultura daquele lugar. Para quem foi escrito? Amém? Para quem estava sendo direcionado aquelas palavras. Não é simplesmente chegar, ler e aplicar, jogar, né, nos peitos dos irmãos aquilo que você está lendo, sem respeitar o tempo verbal, sem respeitar a época, sem respeitar a cultura. Não é dessa forma. Então, para que você seja aproximado de Deus, não é mais pelo sangue. Amém? O sangue de Jesus já te aproximou. Não tem mais efeito, não tem mais poder sobre nada. Acabou. Agora quem vive e reina dentro de mim e de você é o Espírito do justo, Cristo ressuscitado. Amém? Veja, olha só o versículo 4 do capítulo 6 do livro de Hebreus. Isso aqui, Paulo dizendo a eles lá, não é para os nossos tempos de hoje, trazendo esta aqui para que a gente entenda que Cristo é um Espírito, para que você compreenda que o sangue
de Jesus não pode mais operar como você pensa. Diz, porque é impossível que os que que uma vez, foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro aos 6, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Está vendo? Aqueles que fazem este tipo de manobra, como falei para você, Paulo aqui dizendo aos irmãos hebreus que eles estavam desta forma, fazendo as coisas de maneira errada, crucificando novamente a Cristo, fazendo com que Cristo outra vez fosse crucificado. E é desta forma, como tenho dito a vocês, para ter uma comunhão com Deus, não é preciso participar de propósito, de campanhas, de Santa Ceia, não é preciso você fazer voto, não é preciso você subir ao monte, você passar horas e horas orando. Ei, Cristo não ouve gritos vazios, amém? A sua oração para com Deus é em agradecimento. Não ore a Deus pedindo algo. Não comam mais desse reggae que o teu pastor está orando por você, intercedendo por você, apresentando você a Deus, que não está. Amém? O único que pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus, com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém. Não existe essa que para você a sua oração só vale se o pastor orar, se o pastor interceder por você. Não, tu já tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande eu sou. Não precisa de mim, homem, ou de qualquer outro homem para interceder por você. A tua oração em graça, em agradecimento a Deus. Amém? E não de petição. As bênçãos que Deus prometeu para você não foi como o pastor te diz, que você tem que participar do culto da prosperidade, que para você alcançar o Espírito Santo você tem que ir ao culto de busca do Espírito Santo, que você tem que participar para salvar a sua família, você tem que ir ao culto da família, que você tem que fazer um círculo de oração com os irmãos. Eu não estou dizendo que é proibido orar, amém? Eu estou dizendo que desta forma que você está fazendo, são vãs. Você não está tendo proveito algum. E um terrível que eu fiz muito, e até adoecia, contei aqui uma vez para os irmãos, jejum. Irmãos, se você está me ouvindo agora, eu te peço, não faça isto, não faça jejum, pois não vai te edificar em nada. Graça e paz, minha irmã, seja bem-vinda, fica à vontade, viu? Cristo ressuscitado és conosco, amém? Então, não precisa, por quê? Porque você já está aperfeiçoado em Cristo. Você não precisa fazer jejum para adquirir poder, como muitos dizem, né? Não, mas eu faço um jejum que é para mim, é fortalecer o meu espírito, para que eu fique forte, cheio da unção. Um erro gravíssimo, irmão, porque você não precisa buscar algo que já está dentro de ti. Você não precisa fazer jejum para adquirir força.
pois o que está dentro de você é maior do que tudo e todas as coisas. O que é que vai acontecer você fazendo este jejum? Desnecessário, a não ser que seja por uma causa que o médico te peça para que você faça, para que diminua alguma coisa no sangue, algum problema de saúde. Porque você fazendo isso para adquirir poder de Deus, para que você ore bem, para que você fale bem, para que você seja o melhor, isso só vai te acarretar problemas. Isso só vai te trazer desassossego. Isso vai te trazer uma angústia de espírito. Por quê? Porque você vai ver todo mundo se alimentando, todo mundo se divertindo e você com raiva. Não me toque, não olhe para mim, pois eu estou em jejum. Não vou nem dizer. E ali alimentando a sua carne, a ira. Porque o jejum faz isso. O jejum, em vez de te ajudar, pelo contrário, ele te traz a ira. Te desperta o ódio, a raiva. Amém? Por quê? Porque alguém vai falar contigo e você, em vez de tratar aquela pessoa bem, pelo contrário, você vai tratar mal. Amém? Veja só, Efésios, no capítulo 2. Glória a Deus. Então entenda, irmão, que o sangue de Jesus, ele teve poder. Sim, hoje não, mas antes sim. Antes, para aquele povo, teve um grande efeito, e para nós gentios também, amém? Porque nos aproximou do Senhor, nos deu o direito também de sermos chamados filhos, e se nós somos filhos, somos também herdeiros para com Cristo, nascemos predestinados, abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais, amém? É dessa forma que você tem que se enxergar. Não é participando, como disse a você, de um pedaço de pão ou de uma garrafa de suco de uva e você jogar duro ali e dizer, eu estou bebendo o sangue de Jesus. Onde foi que você conseguiu o sangue de Jesus? Não foi o pastor que trouxe de lá de Israel. Como ele conseguiu? Tirou de alguma pessoa por nome Jesus lá? Um judeu por nome Jesus? Não, é o sangue de Jesus, Cristo de Nazaré. Fomos lá no túmulo e conseguimos. Mais de 2000 anos, eu não sei nem quanto, fazer uma conta, né, aqui. Será que mais de 2000 anos, lá naquele local onde Jesus foi crucificado, com tanto sangue que tinha lá, será que só o de Jesus prevaleceu para o pastor trazer uma garrafa cheia e servir o sangue nas famosas igrejas? Então, irmão, abra sua mente. Irmãos que estão aí no sistema religioso, abram os olhos de vocês. Cristo tem mais para te dar do que para receber. Ele não precisa de mim e de você, pois ele não é servido por homens. Amém? Cristo é servido por ele mesmo. Graças a Deus. Então entenda. O que o teu pastor está pedindo para você fazer é sacrifício de tolo. Participar de propósito é sacrifício de tolo. De campanha é sacrifício de tolo. Como eu disse a vocês antes, em outras lives, irmãos, não precisa de nada disso para ser abençoado, pois tu já és abençoado. Quantas vezes você não já participou de propósito? Quantas vezes você não já foi ao culto da família e o teu filho continua do mesmo jeito? Se ele bebe, continua bebendo. Se ela se prostitui, continua se prostituindo. Quantos entra anos, sai anos, você participando de campanha, de propósito, de todo tipo de manobra e a tua vida continua do mesmo jeito. Agora tu olha para a vida de quem está do outro lado, para tu ver quem cresceu durante um ano e quem teve desvantagem. Você que está tirando o sustento da boca do teu filho, ou um sustento que você pode ajudar alguém e entregando na mão do sacerdote. Ei, nós não vivemos mais nesse tempo. Nós não vivemos no tempo dos sacerdotes e nem dos profetas. Amém?
O teu dinheiro é teu, o teu salário é teu. Tu não tem que tirar 10% do que é teu para dar para ninguém. Você não é obrigado. Amém? É por livre e espontânea vontade. Você não pode fazer algo forçado. E como disse a vocês, dízimo nunca foi em espécie. Nunca foi, né? Que eu tô doido para receber uma nota, rapaz, daquela no meu pagamento. O lobo-guará tá difícil. Um lobo-guará nunca foi e nunca será dízimo. Amém? Dízimo, para quem não sabe, e o teu pastor sabe muito bem disso, era cereais. Naquela época, lá nos judeus, eles, né, no tempo deles, e era levado para quem? Para os levitas. O dízimo, quem recolhia eram os levitas. Amém? Alô, você que é levita, o pastor te dá quanto por mês aí para você louvar a Deus? Nada. Sabe por quê? Porque você não tem direito ao dízimo dos homens. Amém? Você tem direito que você trabalha, mas aonde tu congrega, se nós formos dentro da lei, viver a lei judaica, o dízimo era para ser para os levitas. Amém? E não para os patrões da igreja. Como diz o nosso irmão, ele diz que a única empresa que o patrão, em vez de pagar, é quem recebe. E é verdade. Os famosos, né, presidentes aí das igrejas, são os únicos patrões que, em vez de pagar os seus funcionários, ele é que recebe do funcionário. Amém? Acorda, irmão. Tu está sendo enganado. Acorda. Efésios, capítulo 2, versículo 11, diz, olha só que maravilhas. Portanto, lembrai-vos que outrora, vós, gentios, na carne, chamam circuncisão feita pela mão dos homens, na carne. Vocês gentios na carne. Porque o gentio, como disse a vocês, não tinham lei. Amém? Versículo 12. O 12 ele diz: estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Está vendo como era que vivia os gentios naquela época? Separado de Israel, separado das promessas que foram para quem? Para aquele povo em Israel. Viviam sem comunhão para com Deus. E através do feito ali do sangue derramado na cruz, foi que fomos aproximados de Deus. Amém? Não como muitos fazem hoje. Deus, derrama o teu sangue sobre o meu filho, lava o meu filho com o teu sangue para que seja purificado. Quantas vezes? Será que Jesus tem que voltar novamente, tirar do seu sangue para poder purificar alguém? Será que o sacrifício que foi feito ali na cruz não serviu de nada? Será que o que Jesus fez foi simplesmente algo só para mostrar que ele era capaz de fazer aquilo, de ir à cruz, de morrer pelos justos? Simplesmente isso? Será que ali a crucificação foi em vão? Parece que para muitos, acho que sim, né? Porque continuam pedindo para que Jesus, com o seu sangue, purifique novamente. Querido, Cristo é Espírito. Como falei no começo da live, não tem como tirar sangue de um espírito. Acorde. Não precisa que você faça mais este tipo de oração. Para com isso. Cristo já te aproximou dele. Tu vives em perfeita harmonia. Tu és abençoado. Tu és um predestinado. Para ti não há condenação, pois tu está em Cristo Jesus. Amém? Versículo 13. Mas agora
em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Está vendo? Paulo dizendo isso lá aos irmãos de Éfeso, ele disse, olha, vós gentios, em outro tempo, vós estávamos longe, vocês viviam sem Deus, mas através do seu sangue, através do feito no madeiro, vós agora fostes aproximados de Deus. Vós agora viveis, não estão mais longe, agora estão perto. Por que perto? Porque Jesus já tinha sido crucificado. O sangue de Cristo teve ali efeito naquele momento. Hoje não mais. Amém? Por quê? Porque não tem como o Espírito derramar sangue. Amém? Entenda isso. Não tem como o Espírito derramar sangue. Amém? Se não vejamos aqui Romanos 6, 9, para a gente encerrar aqui essa live maravilhosa. Isso é gratificante. São pequenas palavras, poucos, momentos aqui, mas o Espírito de Deus tem nos usado bastante. Amém? Romanos no capítulo 6. Amém? Glória a Deus. Romanos 6, versículo 9. Para a gente fechar aqui com chave de ouro. Fechar aqui com o poder do Espírito que há em vós. Graças a Deus, todos encontraram. Que bom que a senhora chegou aí, se sentou, ficou quietinha, Seja bem-vinda. É uma pena que já está no fim, mas guarda aí no coração. Gente boa. Graças a Deus. Romanos 6, versículo 9. Sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre ele. Está vendo? Então, o sangue de Jesus não tem mais poder como teve antes. Então não tem como ele morrer duas vezes. Por quê? Porque ele venceu a morte. Não tem como mais Jesus voltar e ser crucificado novamente para que você seja lavado com o sangue dele, como muitos pensam, como muitos acham que fazendo uma oração deste tipo vai se chegar a Deus. Não, mas eu oro, e quando eu oro a Deus, eu peço para que Deus me lave com o seu sangue, que Ele faça em mim a remissão do seu sangue. Não, e quando eu falo com alguém, que alguém está muito bravo, eu grito para ele e ele se aquieta. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus teve. Amém? Não queira crucificar a Cristo novamente, irmão. Abra a sua mente. Não fique nessa, pedindo para que Deus lave alguém com o seu sangue, porque isso não vai acontecer nunca. Amém? Nos nossos tempos de hoje. Porque o sacrifício que foi feito ali na cruz já valeu de uma vez por toda. Não é mais o sangue de bode e nem de touros e nem cinzas de novias que vai tirar o pecado do homem, pois o pecado não mais existe. Amém? Você vive num mundo sem pecado algum. Agora entenda, no teu espírito, amém? No teu espírito não há pecado, pois o Espírito que está dentro de ti está aperfeiçoado. É o Espírito Santo de Deus. E hoje, o que é imputado às pessoas como pecado? Bebedeira, prostituição, feitiçaria, lascívia, blasfêmia e outras coisas mais. Isso é pecado? Não. Isso tem nome. Amém? Está lá em Gálatas 5,19. Diz que essas
Estes feitos, para ser bem claro, são obras da carne. Está lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 19 ao 23. Amém? Acorde. O homem não tem pecado. Tem o quê? Carne ativada. Isso é o que acontece no mundo hoje. Mas tu estás aperfeiçoado, porque o Espírito de Cristo que habita dentro de vós te aperfeiçoou. Diga graças a Deus. Versículo 10, para a gente encerrar. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez por todas, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Está vendo? Se Jesus de Nazaré, naquela época, que era Jesus de Nazaré, morreu por causa do pecado do povo judeu, para quem a profecia veio, então não morre mais. Hoje está aperfeiçoado. Vive para Deus. Então o Espírito não tem sangue. Você consegue ver o Espírito? Não consegue. Amém? Então, abra sua mente, coloca-se diante do Espírito e fala com Deus, não pedindo para que o sangue dele te lave, te purifique, te transforme, pois isso já aconteceu. Voltando ao tema, o sangue de Jesus tem ou teve poder? Trazendo para os tempos de hoje, o sangue de Cristo teve, não tem mais. Amém? Hoje é o Espírito Santo de Deus, o Espírito da graça que há em nós, que está aperfeiçoado. Digam Abba Pai, diga glória a Deus, aplauda Jesus com bastante alegria, louvado seja o nome de Jesus, amém? Ficam de pé, vamos aqui agradecer a Deus por este momento, por esta palavra, por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas, amém? Espírito Santo de Deus, graças eu te dou por este momento, por tudo quanto o Senhor tem feito em minha vida e na vida daqueles, meu Pai, que crê em Ti, que através do Teu sangue, naquele feito no madeiro, nos aproximou do Senhor. Não hoje, pois hoje nós não falamos com o Senhor para que pelo Teu sangue sejamos aperfeiçoados, porque nós já fomos e estamos em perfeita harmonia de vida e vivemos em paz, em segurança, sem temor do mal. Vivemos em Cristo Jesus, cheio da graça, cheio do Teu Espírito maravilhoso que em nós habita. E nesta noite, ó Deus, de sexta-feira, eu te agradeço, meu Pai, por cada momento, por cada segundo vivido neste momento, pois o dia de amanhã te pertence. E sabemos que, querendo o Senhor, seja feita a tua vontade, pois o Senhor já tem tudo preparado para o dia de amanhã. Pois nós vivemos, meu Pai, em perfeita harmonia de vida. Sabemos que a tua graça é muito mais gratificante do que ao que muitos pensam vivendo, meu Pai, a lei mosaica, estão fazendo o que é correto, mas não, estão trazendo de volta a crucificação, querendo com que o Senhor seja novamente crucificado. Só que isso não acontecerá mais, pois o Senhor já veio e o Senhor habita dentro de cada um de nós. Não haverá mais uma segunda vinda do Senhor, como muitos esperam. E creio que ao teu tempo, meu Pai, todos receberão esta sabedoria, esta visão, este entendimento, pois sabemos que Cristo ressuscitado tem tudo sob controle, graças a Deus. Obrigado e até amanhã. Se assim Deus permitir, o nosso irmão Deraldino, juntamente com o Ministério de Louvor Nova Sião, vai estar aqui trazendo a boa palavra e
adorando a este Deus maravilhoso, a Cristo ressuscitado. Então, espero você amanhã, a partir das 17 horas, nós vamos estar aqui louvando a Deus com uma alegria em Cristo Jesus. Amém? Então, fiquem todos na paz e até amanhã. Assim seja.